Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Igor Conterato, é um prazer que você esteja aqui, estou muito feliz, muita gente se interessou por essa palestra, você que não conhece meu trabalho, bem-vindo, eu espero que você goste do meu trabalho, eu espero que você goste do meu canal, eu espero que você comece a partir de agora a interagir comigo no Instagram, eu sempre respondo no Instagram, eu vou falar um pouquinho mais depois sobre o meu site, mas bem-vindo você. Bem-vindo a todos e espero que vocês gostem. Por quê? Eu preparei essa palestra, na verdade é minha aula dentro do meu curso online, é uma das aulas, dentro das 14 aulas que eu tenho no meu curso online, mas eu estou fazendo ela diferente só para vocês, tá? Por quê? Eu vejo que nesse momento é importante que a gente tenha instrumentos para trabalhar com o idoso em casa, seja a gente falando para ele fazer, ou seja a gente indo até a casa dele e realizando o treino com algumas medidas diferentes, né? De não estar tão perto, de lavar sempre as mãos, de higienizar o local antes dele realizar o treinamento e tudo mais. Pensando nisso e pensando tanto agora, nesse momento que a gente está vivendo, como no pós, eu disponibilizo essa palestra que é dentro da minha aula do curso online que eu tenho aí, um curso online muito maior do que isso. Mas a gente fala isso depois, tá? O mais importante agora é a gente saber como que eu vou treinar um idoso em casa ou no condomínio. Então, a partir de pesos livres ou do corpo para melhora da funcionalidade. Antes de começar, eu sei que tem muita gente aí que não conhece meu trabalho, então eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou o professor Igor Conterato, eu sou formado em Educação Física pela Unesp do interior de São Paulo, Presidente Prudente. Eu sou mestre em Fisioterapia também pela Unesp, no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, Universidade Estadual Paulista. Eu sou doutor em Epidemiologia em Saúde Pública, doutor em Ciências pela USP, eu terminei o doutorado em 2016. Eu sou autor dos livros Saúde do Idoso, um olhar de profissionais de educação física e Condições de Saúde de Idosos Brasileiros com 80 anos e mais. Ambos eu tenho no meu site, sendo o primeiro um livro físico e o segundo já é um e-book, né? Porque eu já não estou mais fazendo ele como livro físico. Além disso, eu sou professor do curso de Educação Física da Universidade de Salvador. Deixa eu puxar isso aqui mais para o cantinho, fica mais fácil. Aqui de Salvador, então, onde eu resido hoje, a universidade é a Unifax, que vocês podem ver ali no canto superior, e sou coordenador nacional do programa de pós-graduação em grupos especiais pelo Instituto Valorize. O Instituto Valorize, que hoje é o maior programa de pós-graduação que a gente tem no país, com os melhores professores, principalmente quando a gente fala de grupos especiais. Então, esse é um pouquinho de mim, essa é um pouquinho da minha história, e a gente vai começar então falando sobre se todo treinamento de força melhora a funcionalidade de idosos. Por que eu gosto bastante de começar com isso? Porque eu sempre recebo perguntas falando, professor, eu quero melhorar a funcionalidade, eu treino força? Dependendo, sim. Professor, eu quero melhorar não. Um dia eu postei e aí uma pessoa falou, professor, mas só de ganhar força já não melhora a funcionalidade? Então, pessoal, uma coisa importante quando a gente fala de um treinamento funcional, esse treinamento funcional tem que ter várias capacidades físicas dentro da mesma sessão de treinamento. Prioridades para umas, prioridades para outras, mas tem que ter várias capacidades sendo trabalhadas. Quando você trabalha a sua força, não é um treinamento funcional. Tudo bem, mas treinar força melhora a capacidade funcional especificamente? Aquele treininho que você faz, você faz não, que normalmente os idosos realizam na academia, você acha que melhora a funcionalidade desses idosos realizar na academia? Você acha que aquele famoso treino 3 de 15 com 3, sabe aquele treino migué que a maioria dos idosos realiza na academia? E isso é a maioria mesmo, tá, pessoal? Eu sei que alguns vão virar e falar assim, não, porque os idosos da academia que eu treino não fazem isso. Não faz. Na academia, no salão. Pessoal, vai fazer, não tem como. A grande maioria vai fazer. Eu sei que você pode ter alguns idosos que não faz, às vezes a sua academia é uma academia mais personalizada, e aí sim, não tem que fazer mesmo. Mas os caras foram lá e fizeram um estudo exatamente sobre isso. Olha o que eles fizeram. No título já consegue descartar tudo que a gente vai falar. Olha ali. Treinamento de força, de resistência muscular, de força de resistência muscular, de carga moderada, não melhora pico, potência pico, e não melhora a capacidade funcional de homens e mulheres idosas. Vamos ao estudo e aí vocês vão entender. O objetivo desse estudo foi determinar o efeito do treinamento de resistência de força, ou seja, aqueles 3 de 15, na hipertrofia, força máxima, potência e capacidade funcional de idosos. Para tanto,
81 idosos fizeram parte desse grupo de intervenção que treinaram durante 12 semanas, 2 vezes por semana, e 22 idosos no grupo controle. Todos tinham entre 64 e 75 anos. Olha como era o treino. O famoso 3 de 15 com 3. Sabe aquele treino 3 de 15 com 3? 3 de 15 com 3 quilos. Porque se pegar mais que 3 quilos, o médico falou que não pode pegar mais que 3 quilos. É mentira. A maioria dos idosos, eles colocam isso porque eles não querem pegar peso. Eles querem ir para academia, mas não querem pegar peso. E aí, uma das coisas que eu mais falo é, sério? É estranho. Você não pega seu neto no colo? Ah, eu pego. Então, quantos quilos seu neto pesa? É a primeira coisa que eu falo. E aí ainda tem idosa que vira e fala, mas aí meu neto é com amor. Ai, meu Deus, que vontade de esganar. Por quê, pessoal? Porque eles não querem pegar peso. Eles acham que se eles pegarem peso, eles vão ficar muito fortes. Eles acham que se eles pegarem peso, eles vão se machucar. É isso. Então a gente precisa devagarzinho, e isso é algo demorado, exige muito trabalho e tudo mais, mas a gente tem que ir devagarzinho mudando isso nele, para ele entender que quando ele pega mais peso, quando ele pode pegar mais peso, ok, então sobrecarga e aumentando e tudo mais, isso é bom para ele. Por quê? Os caras foram lá e fizeram 3 de 15, 2 de 16 a 20, 2 de 16 a 20, da primeira até a quarta semana. Com esses exercícios aqui, ó, foram isso, tá? Então, leg, extensora, flexora, peito, costa, tríceps, bíceps, e extensora, e extensão lombar. Foi isso. E aí, o treino B era a mesma coisa, só que com exercícios diferentes. Então, a gente tinha os mesmos músculos sendo utilizados. Olha lá que doideira. Os caras, depois de 4 semanas, da quinta até a 12ª, eles foram lá e fizeram B7, 3 séries de 14 a 16, aumentaram o número de séries, mas continuaram ali, diminuíram um pouco as repetições, mas ainda alta essas repetições. No primeiro até a quarta semana, 60 segundos de intervalo entre as séries, de 2 minutos a 3 minutos de intervalo entre os exercícios. Aqui, eles faziam, entre um exercício e outro, daqui, entre esse daqui e esse daqui, alternado por segmento, sem intervalo. E depois que eles acabavam os dois, a primeira série acabava, e aí eles davam um intervalo de 30 segundos. Diminuiu o intervalo, aumentou a densidade do treino. De 2 a 3 minutos de intervalo, tá? E olha lá os resultados. Tá vendo? 3 de 15, 3 de 14 a 16, 2 de 14 a 16 para músculos pequenos e tal. Olha lá. Com o resultado. Quero mostrar para vocês então. Aumentou força? Aumentou força. Que interessante. Aumentou potência pico, só nas mulheres. Aumentou até mesmo massa muscular. Acredita? Aumentou massa muscular. A área do vasto intermédio. Vasto intermédio, tanto nos homens quanto nas mulheres. Vasto lateral, tá? Tanto nos homens quanto na mulher. Então aumentou em 12 semanas, hein? Aumentou massa muscular, bacana. Agora deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês acham mesmo que o idoso, ele tá mais preocupado em quê? Agora eu estou mais forte ou agora eu consigo andar mais rápido? Porque idoso que anda mais rápido tem menos medo de cair, tá? Isso é comprovado. Eu falo isso nas minhas aulas, eu falo isso nos meus cursos, eu falo isso no meu curso online. Agora, será que o idoso está preocupado com tanto de massa muscular, com a potência, com a força? Não. Ele está preocupado com algumas coisas. Primeiro, se ele consegue subir escada sem cansar, se ele consegue andar mais rápido, se ele consegue ter mais agilidade e se ele cansa menos ao fazer as coisas. É isso. Pessoal, esse tipo de treino para idosos ativos, que são esses idosos aqui, não teve nenhum resultado disso. Sabe aquela história de, poxa, professor, mas se eu melhorar a força, eu não melhoro a funcionalidade? Não. Não para quem já é ativo, tá? Então, isso é interessante a gente começar a pensar. Quando a gente pensa em treinamento para idoso, a gente tem que parar de fazer treinamento miguezinho. Não, eu vou colocar qualquer coisa. Não, qualquer coisa dá certo. Dá certo quando ele é sedentário. Até os primeiros 6 meses vai dar certo. Mas depois, meus amigos, vocês vão ter que treinar esses caras não a partir da idade que ele tem, mas da condição clínica. A condição clínica dele é mais importante do que qualquer outra coisa, tá? Eu falo muito disso. Então, eu falo isso no meu Instagram, eu falo isso no meu curso online, eu falo isso nos meus cursos presenciais. Vocês precisam trabalhar com o idoso esquecendo a idade dele.
mas pensando o seguinte, tá perdendo funcionalidade? Eu preciso melhorar a funcionalidade. E esse é o objetivo dessa aula, é fazer com que vocês entendam, poxa, quais são os exercícios que eu posso fazer para melhorar, manter a funcionalidade do meu idoso, seja agora nesse tempo de coronavírus, seja fora do tempo de coronavírus, depois que passar por toda essa tormenta, tá? Então, vamos lá. Como que eu trabalho funcionalidade, então? O que eu tenho que dar de prioridade quando eu vou trabalhar a funcionalidade? Eu gosto muito. Aqui eles falam, né? 3 meses não foi suficiente para melhorar a potência e capacidade funcional de idosos que já são ativos. Bom, então, como que eu faço para melhorar a funcionalidade de idosos, tá? Então, para melhorar as atividades diárias dele. Eu gosto muito dessa figura, que é um círculo, e nesse círculo eu tenho outros círculos, e quanto maior o círculo, maior a predominância que eu tenho que dar ao realizar um treinamento funcional para idosos. Olha isso. O círculo, a figura diz capacidades que devem ser trabalhadas com um treinamento funcional para idosos. E aí, olha que sensacional. Quanto maior o círculo, maior a predomínio que eu tenho que dar dentro da sessão de treinamento ou dentro de um período e tudo mais. Olha ali. Pessoal, eu concordo totalmente. Eu concordo totalmente. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Força muscular das extremidades baixo, né? Ou seja, das pernas. Então, força muscular das pernas. Aí depois, força muscular dos braços. Aí depois, equilíbrio dinâmico. Aí depois, resistência e movimentos sequenciais. Coordenação motora. Agora, olha lá, coordenação motora fina, velocidade, ou seja, potência e tal, elas não são as maiores, não é onde eu tenho que dar maior predomínio. Eu tenho que trabalhar, mas não é onde eu tenho que dar predomínio, tá? Até mesmo o equilíbrio estático, é melhor você trabalhar o equilíbrio dinâmico, ou não é melhor, é dar prioridade. Então, esse slide, eu gosto de falar que ele é slide no milhão, né? Porque com ele você consegue trabalhar tudo. E, inclusive, nas principais predominâncias. Por quê? O idoso não precisa ter tanta força nos braços, ele precisa ter mais força nas pernas, porque é o que move o corpo dele, é o que o deixa mais ativo. Então, o idoso com maior força de membros inferiores, ele vai ser um idoso mais ativo. Um idoso mais ativo vai ter mais força de membros inferiores. Entenderam? Então, essa é a importância. Eu gosto muito dessa figura, porque eu consigo treinar uma pessoa dando prioridade àquilo que eu quero a partir disso aqui. Bom, tá bom, mas como que eu vou treinar um idoso no condomínio ou na casa dele? Será que eu consigo trabalhar todos os grupos musculares? Me responde aí. O que você acha? Você acha que eu consigo trabalhar todos os grupos musculares ao treinar? Essa palestra ela é para também questionar vocês bastante. Então, quando eu falo isso, pessoal, consigo, tá? Eu consigo. Eu posso trabalhar braço, eu posso fazer exercícios de bíceps. Então, aqui eu posso, vou utilizar as idosas lá, equipamentos, idosos de LPIs, instituições de longa permanência. Eu vou lá, faço um trabalho com elas, coloco um equipamento que eu não preciso comprar, eu manufaturo o equipamento. E aí você vai ter idosa que vai fazer super concentrada, prestando atenção. Você vai ter idosa que nem vai prestar atenção no que está fazendo. Você vai ter idosa que está lá rindo do que você está fazendo com ela. E você vai ter idosa que não quer fazer e está atrapalhando. Não tem jeito, não tem jeito, tá? E é isso que é o gostoso. Professor, mas, poxa, esses quilinhos aí, será que vão dar resultado? Pessoal, até isso aqui dá resultado, tá? Professor, mas aí eu não tenho amplitude. Pessoal, uma pessoa que não consegue levantar mais da cadeira sem a ajuda dos braços para levantar, tá? Ela precisa ter força nos braços. Professor, mas ela não tem que ter força nas pernas? Tem. Mas se ela perder a força dos braços também, ela não vai conseguir se apoiar para levantar. Então, eu preciso fortalecer os braços. Não tem jeito, não consegue fazer fora dessa cadeira? Faz na cadeira. A amplitude é pequena? Eu sei. A sobrecarga é de 1 quilo só, professor? Eu sei. Vai depender de cada indivíduo, pessoal. É isso que é importante. Se fosse uma senhora muito ativa, ela poderia estar ali pegando 4, 5, 6, 7, 8 quilos, não importa, é de acordo com ela, tá? Então, e não é de acordo com individualidade biológica. Meu Deus, esse princípio tinha que sair, porque tudo a gente justifica com individualidade biológica. Não é individualidade biológica, isso não é biológico, tá? Isso é estilo de vida. Ao longo da vida dela, ela não fez exercício e aí a fez ficar frágil desse jeito. Então, 1 quilo para ela é sobrecarga. Isso não é biológico,
ok? Ah, vamos lá. A gente tem, então, exercício que você pode fazer desse jeito, com menor sobrecarga. Ah, uma pessoa que já consegue ficar mais em pé, que seja mais ativa, você faz flexão de quadril. Uma cadeira, isso dá para ser feito em casa, dá para você passar isso em casa para o idoso fazer, mesmo que à distância. Uma outra dica que eu dou, pessoal, utilizem rede social agora. WhatsApp, Facebook, Instagram, utilize, faça o vídeo e mande para o seu idoso. Envie para ele, dá uma aula online, faz uma live para ele, cria um Instagram só você e seus alunos. Ele vai assistir. Idoso hoje é muito tecnológico. Eu não sei vocês, mas minha mãe, WhatsApp, ela manja mais que eu, porque vive mandando umas fotos que nem eu acho. Então, mande para ela fazer que isso aí pode ser feito em casa, esse exercício pode ser feito em casa. Poxa, professor, mas aí eu preciso trabalhar mais mobilidade de ombro. Como que eu faço? Bastão. Ah, se eu vou até o meu aluno, eu levo bastão, eu não preciso utilizar vassoura. Agora, se ele vai fazer em casa, vassoura, sem nenhum problema. Cabo da vassoura, vai lá, faz exercício de mobilidade de ombro, da mesma forma que se fosse um bastão. Tá? Então pega uma vassoura mais leve, ou se não, já é um pouco mais treinado, pega uma vassoura mais pesada, utiliza sentado, que ele vai estar mais estruturado. Se ele for muito bem, utilize em pé. Então, você vai conhecer o seu aluno para ver onde você pode avançar isso. Bom, professor, mas aí a gente falou de exercícios de força, membros superiores, membros inferiores. Então a gente viu bíceps, a gente viu flexão de quadril. E a gente tem mais alguma coisa? Tem, gente. Sentar e levantar. Sentar e levantar é sensacional. Ah, professor, mas aí a pessoa, para ela tá fácil sentar e levantar. Como que a gente faz? A gente pode fazer um monte de coisa com sentar e levantar. A gente pode colocar halter, a gente pode colocar caneleira, a pessoa segura a caneleira aqui, levanta e senta. A pessoa coloca o halter nas mãos embaixo, levanta e senta, sem nenhum problema. Ficou leve? Dupla tarefa, pessoal. Exercícios de dupla tarefa melhora a parte cognitiva. Vou falar mais disso daqui a pouco. Então eu vou lá, pego, sento, pego a bolinha no chão, levanto a bolinha até aqui em cima. Levanto a bolinha, desço com a bolinha, seguro no meu peito, levanto, sento. Desço a bolinha, boto a bolinha no chão de novo. Pego a outra bolinha. Professor, mas se ela tiver labirintite? Pessoal, entre ela abaixar e ela levantar, dá um tempo maior, não tem problema. O problema da labirintite é quando ela vai abaixar para pegar a bolinha lá, sem nenhum problema. Ficou leve, tá leve agora, as bolinhas de tênis, usa bola medicinal. Usa bola medicinal, não tem nenhum problema, tá? A única coisa que eu digo, só não utiliza com tapete. Olha o tapete debaixo da mão do pé da senhora. Olha aqui, ó aqui, tá vendo? É impressionante a fixação que idoso tem por tapete. Eu fico doido com isso. Eu fico doido. Na casa da minha mãe, antes, tinha tapete na porta, tinha tapete na sala, tinha tapete do lado da cama, tinha tapete na frente, na porta do banheiro, dentro do banheiro. Meu Deus do céu. Hoje não. Hoje eu já consegui tirar e eliminar todos os tapetes. O único tapete que tem na casa da minha mãe é na sala, que ela não abre mão. E ela diz que lá é para ficar bonito, porque a gente deita no tapete, não sei o quê. Mas, gente, não tem que ter tapete. Você acredita que tem idoso aqui em Salvador que diz... não, eu coloco o tapete do lado da cama para não pegar friagem. Friagem em Salvador, meu amigo, no Nordeste. Você tá maluco, não é possível, não tem, isso não existe aqui. Então, pessoal, tenta tirar. Eu acho que é importante, já que você vai dar aula no condomínio, na casa dessa pessoa, tenta tirar o tapete, conversa com ele. É uma resistência danada, tá? Mas conversa, porque idoso não pode cair. Se idoso cair, idoso não pode quebrar. Porque se idoso cai e quebra, principalmente se for fêmur, que aí não tem como engessar, é cirurgia, ele vai ficar acamado. E aí, pessoal, a chance dele não voltar a andar existe e é grande. A chance dele morrer por causa dessa imobilidade também existe. Então, vamos cuidar dos nossos idosos, cuidar daquelas pessoas que fizeram tanto pela gente, sabe? Mas tem mais, a gente tem muito mais exercícios. A gente tem exercício de subir em degraus. Então, poxa, se o idoso não tem degrau na casa dele, não tenho degrau na minha casa, leva um step para ele, deixa lá, e aí faz ele ficar subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, serve até como exercício aeróbio, exercício de força de membros inferiores, exercício aeróbio, serve muita coisa, faz ele ficar subindo e descendo no step, ou um degrau. Não tem onde tem um degrau na casa dele? Faz um degrau, sem nenhum problema. Não tem, na escadaria do prédio. Mas agora não pode ficar na escada do prédio. Então leva de novo o step lá. Você deixa o equipamento lá para ele.
Ah, professor, eu não tenho um equipamento para cada idoso e eu não estou atendendo. Deixa para um e os outros vai tentando fazer na escada, vai tentando fazer no degrau que tem na casa. De alguma forma, usa o degrau. Ali está o exemplo do livro, mas não usa meu livro não, por favor, tá? Vamos usar o step mesmo. Bom, exercício de panturrilha, idoso é equilibrado, ele tem equilíbrio? Faz sem apoiar em nada. O idoso não tem equilíbrio? Faz apoiando na parede ou apoiando na mesa, como ficar mais fácil. Exercício de panturrilha importantíssimos para essa faixa etária, tá? Musculaturas importantes de estabilização, ok? E de força, principalmente de fibra de contração lenta, né? Pessoal, outra coisa, extensora. Pode ser feito. Ah, professor, mas ele não precisa fazer extensora, porque ele vai fazer agachamento. Pessoal, eu não vim aqui para tirar a ferramenta de vocês. Eu vim para pôr. A ideia é vocês terem o maior número de exercícios possíveis, ferramentas possíveis. Vocês vão ver que tem vários exercícios que vocês nunca utilizaram e que é sensacional, que ele tem uma parte, algo que vocês nunca pensaram em fazer. Então, extensora vai depender do momento, mas faça. Coloca lá a caneleira. Já vou contar a história do seu Luiz, que é esse senhor que está com a caneleira aí nas pernas. E aí pode fazer extensora sem nenhum problema. Junta a cadeira. Ah, não tem cadeira para juntar, faz no sofá. Ah, mas não tem como. Faz unilateral. Dá um jeito, pessoal. Consegue fazer, tá? Além disso, a gente tem exercício de cognição. Vou mostrar já o que a gente fez com essa fita aí. Ao invés de usar fita, um aluno meu produziu esse equipamento com cano de PVC. Ficou muito legal. Já eu mostro em vídeo para vocês. Então, como que você faz? Esse é um exercício de dupla tarefa, tá? Como assim dupla tarefa? Eu tenho que ter tanto a parte motora quanto a parte cognitiva sendo trabalhada. Então, eu chego nele e falo, vamos supor que esse senhor chama Seu João. Seu João, perna direita, bola verde. Aí ele tem que ir com a perna direita na bola verde. Seu João, perna esquerda, bola laranja. Aí ele tem que tirar a perna esquerda da vermelha e ir para laranja. Seu João, perna esquerda, bola azul. Ele tem que tirar a perna esquerda da laranja e ir para azul. E assim eu vou fazendo. Ah, posso botar a perna dele para trás, para frente, para onde for. Posso fazendo para onde for. Para onde for. E aí, ele vai memorizar as cores. Vai ficar fácil. O que você faz? Seu João, fecha o olho. Faz de olho fechado agora. E aí você fica perto, tá? Mas é uma estratégia sensacional, pode ser feito. E isso estimula tanto aqui quanto a parte neuromotora, tá? Então, vale a pena. Ah, professor, mas e se ele é um senhor com mais dificuldade, ele utiliza bengala? Olha outra estratégia aqui de dupla tarefa. Ele está andando, tendo que passar por cima dos cones a cada passada e coloque um cone mais distante do outro, assim, um distante, outro perto, um distante, outro perto, até para ele começar a entender que, poxa, não posso dar a mesma passada. Isso é muito legal, tá? Vale bastante a pena ser feito também. Bom, exercícios de alongamento são importantíssimos, né? Tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. Falando dos exercícios de membros superiores, não consegue fazer sentado, faça em pé. A mesma coisa do exercício de membros inferiores. Professor, não consegue sentar no chão. Outra coisa importante, eu tenho um idoso que tem osteoporose muito grave. Então, flexionar a coluna vai aumentar a pressão. Não flexiona a coluna. Deixa ele sentado, encosta ele com o bumbum na parede, estende a perna no chão, puxa o pé e fica com a coluna retinha na parede lá. Professor, meu idoso não consegue sentar no chão. Ok, coloca na cadeira, bumbum lá no fundo da cadeira, todo encostado retinho, estica a perna e puxa o pé. Se ficou difícil, faz uma perna de cada vez. Cria estratégia para alongar o seu aluno, é importante. Lembrando, tá? O alongamento sempre depois do treinamento. Eu explico isso no meu curso online também, nas minhas aulas. Bom, exercício difícil esse, exercício de peitoral. Poxa, professor, mas nem todo mundo consegue fazer esse exercício. Ok, se o idoso tem uma debilidade maior, se ele é um pouco mais fraco, olha lá o que eu fiz com o seu Luiz. O seu Luiz não conseguia fazer peitoral com essa liga em pé, porque toda vez que ele ia para trás, ele jogava para trás o braço e ele ia para o tronco, porque ele não tinha força para segurar o tronco dele com a resistência da liga. Então, o que eu fiz? Sentei ele e ele fez exercício ali. O seu Luiz é um idoso que eu vou contar bem a história para vocês. Eu comecei a treinar ele quando ele tinha 90 anos. Tá? Eu treinei eles até os 94 anos dele. O seu Luiz, ele tá ali, gente. Consegue fazer peitoral. Óbvio que não tem o mesmo recrutamento do que esse peitoral aqui, né? Óbvio, mas ele nem é o mesmo senhor. Então, são pessoas completamente diferentes. O seu Luiz estava voltando, o seu Luiz começou a treinar com bengala,
estava voltando a ser ativo, e aí ele treinava dessa forma. Bom, além disso, eu consigo fazer exercício de costa, com ou sem apoio. Se eu fosse fazer, eu posso fazer sem apoio, com apoio também. Ou, igual esse senhor está fazendo, sem apoio, um senhor mais forte, que consegue fazer. Trabalho sensacional para o idoso que consegue fazer, estimule, porque além de tudo eu trabalho no core. Bom, e além disso, exercícios de ombro, né? Então ali a hora que você faz, tem muita coisa. A gente fez perna já fez peito, já fez costas, já fez ombro, já fez bíceps. Poxa, professor, não vi nenhum exercício de tríceps. Vou mostrar já também. Então, bíceps pode ser feito ali. Ó, esse é o seu Luiz, pessoal, esse é o seu Luiz com 90 anos. Esse é o seu Luiz com 93 anos, tá? Então aqui eu tenho um senhor muito mais frágil do que esse senhor aqui. Aqui, se eu não me engano, eram 4 ou 5 quilos que ele estava em cada mão, tá? Fazendo bíceps, e ele falhava. Bom, além disso, o bíceps com halter ficou difícil, faz o bíceps com elástico. Esse foi um outro aluno meu, que eu trabalhei com ele, e ele fazia o bíceps com elástico. Não consegue fazer com halter? Faz com elástico. Ou mesmo assim, faz com halter e com o elástico. Vão ser intensidades diferentes, para treinos diferentes, não é um problema, tá? E aí a gente pode fazer exercícios de tríceps, sem nenhum problema. Aqui é um ombro, mas eu posso segurar aqui atrás, pedir para o idoso segurar aqui atrás o elástico, e aqui na frente eu faço o francês, sem nenhum problema. Então a gente pode fazer exercício de tríceps também. Ah, professor, mas idoso não precisa fazer músculo pequeno. Exatamente. Idoso não precisa fazer músculo pequeno. Mas você vai treinar um idoso durante 4, 5 anos sem fazer nenhum músculo pequeno? É sério? Em nenhum momento? Pessoal, estejam prontos, tenham ferramentas, o idoso vai te cobrar, ele vai querer fazer músculo pequeno, ele vai fazer exercício de bíceps, e vocês vão ver daqui a um tempo o seu Luiz fazendo exercício com músculo pequeno e como ficou o bíceps e o tríceps e o ombro dele, tá? Já já vocês vão ver. Bom, além disso, exercícios aeróbios. Como eu disse para vocês, leve o step, o idoso fica subindo e descendo do step, isso é um exercício aeróbio, não tem jeito, mas também pode ser feito marcha estacionária, mãozinha na parede e ele vai marchando, flexionando o quadril. Então, flexão de quadril ali, ó, joelho flexionado também, levantando, marchando, sem nenhum problema, exercício aeróbio. Por quê? Porque hoje o ideal é que ele não saia de casa. Nesse momento, o ideal é que ele não saia de casa. Bom, além de fazer exercícios aeróbios, a gente pode fazer exercícios de estabilização de tronco, né? Então, exercícios com bola, sensacional para ser feito. Exercício de flexora, a mesma coisa com a extensora que eu falei lá atrás. Então, coloca a caneleira e faz exercícios de flexora. Isso dá para ser feito, dá para você deixar o equipamento na casa do seu idoso para ele fazer sozinho, ou você ir lá treinar ele, tomando as devidas providências, precauções. Esteriliza, passa álcool em gel na caneleira, deixa tudo limpinho, se afasta, explica como ele tem que fazer, e aí ele vai e faz, ele mesmo coloca a caneleira, vai lá e faz, tá? Exercícios de agachamento que eu confesso esse exercício eu deixo aí para vocês não utilizarem. Por que não utilizar, professor? Por que você deixa? Muita gente passa esse exercício para idoso. Pessoal, agachamento vai fazer ou faz agachamento de verdade, agachamento mesmo ali, com bastão nas costas, com barra nas costas, na academia, vocês não vão fazer isso em casa, mas com bastão nas costas para ele agachar certinho, bonitinho, ou faz agachamento com halter na mão, ou faz agachamento na cadeira, ou faz agachamento na cadeira com halter na mão, mas esse agachamento não faz não. Não faz não. Por que não faz? Porque ele, desse jeito que ele está fazendo, que essa senhora está fazendo, sobrecarrega o joelho, desse jeito que essa senhora está fazendo, não está respeitando todas as curvaturas da coluna, então ele não faz corretamente. Aquelas senhoras que não têm força, jogam o peso para trás das costas na bola, aquelas senhoras que têm força não precisam fazer na bola, entendeu? Então não faz muito sentido. Mas também dá para fazer passada, né? E olha que legal, esse senhor da foto, ele chama Mauro Ghiserini, é um dos maiores nomes que a gente tem sobre treinamento funcional, treinamento multimodal na educação física. E esse senhor, ele faz uma passada com elevação de braço. Então, a hora que ele dá a passada, ele faz elevação de braço. A hora que ele dá a passada, ele faz elevação de braço. Pessoal, é um bastão. É um bastão. Pode ser feito com vassoura. Você agora, a partir dessa palestra, vai poder pensar em como você vai utilizar dessa informação para passar para o seu aluno. Seja quando você for lá, seja quando
você conseguir passar virtualmente para ele e ele filmar para você ver se ele está fazendo correto. Aqui tem toda a questão do joelho, que a gente tem que observar e tudo mais, mas dá para ser feito em casa. Bom, exercício de panturrilha, né, que pode ser feito tanto no chão, como a gente viu no slide anterior, quanto nas escadas, e exercício com kettlebell. E exercício com kettlebell, pessoal? Aí a gente pode fazer um monte de coisa. Exercício de bíceps, exercício de ombro, exercício de costa, exercício subindo no step com a perna direita e o kettlebell na mão esquerda. Exercícios de todas as formas possíveis que a gente pode fazer com o idoso, tá? Sem nenhuma restrição, o idoso não tendo nenhuma restrição, o treino é igual de uma pessoa adulta. O que você tem que entender são as condições clínicas e, principalmente, o processo fisiológico de envelhecimento. Eu falo muito isso em uma aula sobre fisiologia do envelhecimento que eu tenho. Se você estiver interessado, eu posso fazer uma pincelada dessa aula em uma outra ocasião. É só comentar aqui se você quer, tá? E curtir o vídeo, não esquecer. Bom, além disso, a gente faz trabalho de dupla tarefa. Então, olha só, o peso na mão, sacola, simboliza sacola. As caneleiras no chão, elas estão com distância diferente. Para quê? Porque simboliza você andar na sua casa. Você não anda na sua casa sempre num plano, numa reta. Você tem cadeira, você tem mesa, você tem um monte de coisa para desviar. Então, trabalhos de dupla tarefa, muito importante para esse público. Trabalhos muito complexos, né? Ali, ó, ombro, core, bola segurando isso e ainda com o pé no bozu. Muito complexo. Trabalhos um pouco menos complexos, mas também trabalhando core, mobilidade de ombro. E para mim, o mais difícil que eu já vi na vida. Esse daí é um exercício muito difícil. O idoso tem que ir arrastando a bola para cima na parede, até ele ficar em pé, em cima do bozu. Olha que difícil esse exercício. Dá para fazer? Dá. Precisa de 2 bolas, precisa do bozu, mas dá para fazer. Não é fácil, mas dá para fazer. Pessoal, o que é mais importante você entender? O mais importante você entender é que para treinar com uma pessoa no condomínio, para treinar com uma pessoa na casa dela, nesse momento que a gente está passando, manter todos esses equipamentos higienizados, você ficar à distância desse idoso, tá? Você ficar à distância desse idoso e cuidar o máximo possível para que ele melhore ou mantenha a funcionalidade. Agora, pessoal, uma coisa importante, tá? A gente está passando por esse período aí de 15 dias, um mês. Eu acredito que vai demorar em torno de 60 dias. Acredito, tá? Então, a gente precisa fazer com que os idosos se mantenham ativos. Agora, uma coisa importante, pessoal, 60 dias, são 8 semanas. Em 8 semanas, eles não vão perder tudo que eles conquistaram com você treinando ele. Fique tranquilo quanto a isso. É óbvio que eles vão perder um pouco, quanto mais velho, maior essa perda, mas não vai perder tudo também. Então, não precisa colocar desespero nesse idoso. Olha, o senhor precisa treinar, não pode ficar em casa, não pode ficar parado, tem que treinar. Gente, não precisa botar essa pressão toda, vai com calma, tá? Vai com calma. Agora, óbvio que se você puder, tome os devidos cuidados. Porque entenda, você não está sentindo nada, você vai na casa do idoso que também não está sentindo nada. Mas a gente já tem muitas cidades que o risco está comunitário. Então, às vezes, você não está sentindo nada, mas daqui 3, 4 dias você vai começar a sentir. Nesse momento que você não está sentindo nada, você, embora a transmissão a chance seja menor, mas você pode transmitir. E então tenha muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Bom, nesse momento, eu passo para uma outra parte da minha palestra, que é como eu treinava o idoso em casa. São aulas ilustrativas. Aqui é o que eu chamo de... Eu chamo não, né? Não sou eu que chamo. Isso é skin the game. É pele em jogo, meu amigo. Aqui é eu mostrando para vocês como eu treinava um idoso. Deixa eu contar a história desse idoso. Muita gente conhece a história, me perdoe a você que conhece a história, mas tem muita gente aqui que não conhece. Esse é o seu Luiz. Esse é um senhor de 90 anos que começou a ter aula comigo, e ele começou a ter aula comigo com 90 anos utilizando bengala. O seu Luiz andava 130 metros em 6 minutos. O seu Luiz era um cara que, quando eu fui conversar com ele, absurdamente lúcido, até hoje. E a hora que eu fui conversar com ele, porque eu tive que conversar com ele, eu fui indicado, uma professora, amiga minha, me indicou, e aí eu tive que ir lá na casa dele para convencer ele a fazer exercício. Muito comum, eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando.
Todo mundo deve ter feito isso já. E aí eu cheguei, conversei com ele e ele disse para mim, meu filho, eu não sei por que eu vou começar a fazer não. Eu já estou pensando em ir para cadeira de roda. O seu Luiz estava muito triste de estar utilizando bengala, muito triste. E eu falei para ele, seu Luiz, não faz isso. Me dá 6 meses, que depois de 6 meses eu vou tirar a sua bengala. Ele falou, você tem certeza que você vai conseguir? Eu falei, tenho certeza absoluta. Só não falte, seu Luiz. Não falte. A gente vai fazer aula 3 vezes por semana, eu preciso que você não falte, tudo bem? Ele, não vou faltar. Eu vou mesmo com preguiça. E ele era preguiçoso que só. Mas fazia tudo. Mesmo na preguiça, ele fazia tudo. Não me enrolava. Ele tentava, mas não me enrolava. O seu Luiz nunca deixou eu filmar ele, nunca deixou eu tirar foto dele enquanto ele utilizava a bengala. Tá? Ele falava que dessa forma ele não queria que ninguém ouvisse. Tá? Então entendam o quanto isso faz mal para esse idoso. Tá? Bom, passou o tempo. O seu Luiz, depois de 6 meses, conforme eu tinha prometido, voltou a andar sem bengala. Muito devagar, vocês vão ver. Nessa primeira aqui, ó, aqui onde eu estou mostrando, nessa primeira foto, nesse primeiro vídeo, é o seu Luiz 2 semanas depois de ter parado de andar de bengala. Notem que a marcha dele aqui vai estar bem oscilante, e notem a passividade dele na hora que eu estou explicando. É um exercício de memorização e concentração, então eu vou dar 3 comandos para ele ir para frente, para trás e para o lado direito. Então, se eu não me engano, é 2 para frente, 2 para trás e 1 para a direita. E notem que ele fica quieto, passivamente olhando. E esse aqui é o seu Luiz depois de 12 meses treinando, ou seja, 6 meses depois desse primeiro vídeo aqui. Tá? Vocês vão notar o seu Luiz aqui muito mais ativo naquilo que eu estou explicando. Muito mais ativo. Vamos para o vídeo. Os vídeos são bem pesados, tá, pessoal? Então, talvez demore um pouco para carregar. Vamos lá? Eu falo para ele assim, ó, de novo, ó. O senhor vai dar 2 passos para frente, 2 para trás e 1 para a direita. E olhem que ele só me olha, ele só observa. E aí ele erra. Eu insisto, repito. Aí eu falo, você vai fazer isso, eu repito e falo nessa ordem. E aí eu volto com ele devagarzinho. Notem a marcha dele como é oscilante. 2, e aí ele não vai para trás, ele vai para a direita. E eu volto, porque o correto é 2 para frente, 2 para trás e 1 para a direita. Aí eu faço junto com ele. Aí eu pergunto, eu faço com ele e falo, guardou? Repito de novo. Pessoal, é uma pessoa de 90 anos, ele estava com 90 anos e meio aí. Declínio cognitivo ele já tem, então ele tem mais dificuldade. Olha lá, ele errou de novo. Ele tem mais dificuldade realmente de aprendizado. Só que notem como depois de 12 meses, ou seja, depois de 12 meses treinando, a gente vai até que ele acerta. Mas notem que depois de 12 meses treinando, olha o quanto ele é muito mais ativo para o conhecimento. Eu vou explicar para ele do mesmo jeito, só que agora não são mais 3 comandos, são 4 comandos. Um para frente, 2 para trás, 1 para a direita e 2 para a esquerda. Olhem os braços. Um para frente, 2 para trás, 1 para a direita e 2 para a esquerda. Um para frente, 2 para trás. Então vai. Olhem a passada dele agora como está menos oscilante. Eu fico muito empolgado até hoje, eu arrepio até hoje. Porque, pessoal, isso, não só por ele ter acertado de primeira, e eu juro,
essa filmagem é de primeira. Vocês viram que eu estava explicando para ele e ele foi lá e fez de primeira quatro comandos. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não é nem que, nossa, ele melhorou tanto assim memorização e concentração, também, mas mais do que isso, ele se tornou muito mais ativo no aprendizado, de um para frente, dois para trás, um para direita e dois para esquerda, um para frente, dois para trás, um para direita e dois para esquerda. Ele se tornou ativo e aí ele conseguia desempenhar e aprender muito mais fácil. Então, aqui a gente vê exercício de memorização, concentração. Tem outros, muitos outros, mas eu não vou conseguir passar a vocês nessa palestra aqui. Bom, passando, o que eu faço além disso? Equilíbrio estático, tá? Então, o que eu coloco de equilíbrio estático está aqui. Um pé do lado do outro, depois um pé na metade do outro e depois igual ele está ali, ó, um pé na frente do outro. E ali, equilíbrio estático. Ó, desequilibrou, eu coloco a mão no ombro dele para segurar. Eu entendo que nesse momento não seja o melhor exercício a gente ficar perto do idoso, igual eu tô, e nesse exercício de equilíbrio estático, eu tenho que estar perto dele. Não tem jeito, porque ele vai desequilibrar, vocês estão vendo. Mas, como eu disse, essa palestra vai servir para vocês depois também do que a gente está passando, ok? E, pessoal, esse exercício cansa muito. O que eu fazia era 30 segundos em cada posição, depois ele descansava, eu voltava e fazia 30 segundos em cada posição, mas agora com o olho fechado, tá? E aí a gente tem equilíbrio estático e agora equilíbrio dinâmico. Novamente, olha só, esse primeiro vídeo é um vídeo que ele está fazendo depois que ele voltou a andar sem bengala. Então vocês vão ver ele muito mais difícil a caminhada, vocês vão ver que eu coloco caneleira do lado para que ele possa virar, porque senão ele vai lá na frente para virar. Então falta agilidade para ele e eu comecei a treinar isso com ele, tá? Então notem esse vídeo. Sem passar pela caneleira. A caneleira está a 1,5 m. Notem que ele vai passando sempre com a perna direita primeiro, ó. Sempre com a direita primeiro, ó. Porque ele sentia muito mais confiança. A perna direita dele era mais fraca, tá? Então o que ele fazia, a perna direita dele era mais fraca. Então o que ele fazia, ele segurava a esquerda no chão para ele jogar a direita para frente. Só a direita, notem. Mas tudo bem, eu deixava. Olha o passinho, olha o passinho. E aí, ele, depois de 18 meses, ele já com 91 anos e meio, tá? O que eu fiz aqui? Eu avaliei ele e eu vi que no teste de sentar, de levantar e caminhar, o TUG, ele estava com dificuldade de agilidade sobre o próprio eixo. Então, ele tinha dificuldade de mudança de direção sobre o próprio eixo. Ele fazia o teste rápido, mas na hora que ele chegava para sentar, ele demorava muito para girar e sentar. E aí, o que eu fiz? Uma cadeira de cada lado, coloquei o step no meio e vamos lá. Levanta, passa pelo step, senta. Notem que agora ele vai fazer... Notem que agora ele vai fazer com cada perna diferente, ó. E volta com outra. Vai com uma e volta com outra. Já mostra que ele está muito mais forte do que antes, que ele só passava uma perna. Peço desculpa pelo meu cameraman nesse momento, mas ele filmou mais ou menos. Mas deu certo, deu certo. Levantou. Ó, ó a distância que ele tem que pular agora. Não é só o cone, é a distância também. Isso trabalha muito o equilíbrio dinâmico. Já muito mais firme. Pensa, 1 ano e meio com o idoso treinando, já com 91 anos, quase 92, e ele desse jeito. Deixa eu só fazer um comentário. Vocês notaram que no vídeo passado eu estava com uma camiseta de educação física e nesse vídeo eu estou com outra camiseta de educação física. Eu sempre ganho camiseta dos meus alunos nos cursos de educação física. Então, se você é aluno e quer me dar uma camiseta, fique à vontade, eu vou adorar usar, tá? Bom, passando, a gente tem equilíbrio e coordenação. E esse daqui é mais ou menos aquilo que a gente viu das bolinhas coloridas.
tá? Olha o que um aluno meu fez, que sensacional. 4 canos de PVC, deixou altinho, em torno de uns 10 centímetros, e aí eu comprei dele. Na verdade, ele fez os canos e tal, organizou, e aí ele me deu. E olha só que bacana, esse daqui é o início da atividade. Equilíbrio também e coordenação. Notem, ó, perna para frente, perna para trás. E eu sempre segurando ele, porque ele tinha pouco equilíbrio. Aqui, pessoal, eu tinha entre 6 e 12 meses de aula com ele. Notem como ele perde muito equilíbrio, notem como ele tem dificuldade nessa atividade. Ele não olha para baixo para fazer. Então aqui foi no começo da aula. No começo da aula eu fiz isso com ele e depois a gente fez mais até chegar no fim da aula, que é essa aqui, que eu vou mostrar já também. Agora fez com a direita, faz com a esquerda. Olha como a esquerda dele ali, ó. Tá vendo? Ele desequilibra um pouco mais. Início da atividade. Toda vez que você explica algo novo, ele tem um pouco de medo, obviamente. E aí ele fala, vou cair. E aí ele volta. Aqui, gente, a gente já tinha tirado a bengala, mas ele ainda tinha muita dificuldade de andar, muita dificuldade de passada. E aqui, essa tirar o pé do chão para ele já é um trabalho neuromuscular gigantesco, é um trabalho de propriocepção gigante. Ele precisa de muito equilíbrio e precisa de muita coordenação também. Notem, a direita dele, sempre quando fica apoiado, tem mais dificuldade. Ó, a dificuldade. Isso foi no início da atividade, pessoal. Agora, olha no fim da atividade o que eu fiz com ele. Eu já deixei mais difícil. Já deixei bem mais difícil. Então, aqui foi no começo. A primeira foi no começo. A segunda foi no fim da aula. Ao invés de ir voltar, eu fiz ele dar a volta, passar para frente, de lado de novo, e agora a parte mais difícil. Agora para trás. E eu já falei rindo. E ele falou: eu vou cair. Eu tava em Natal, eu morei em Natal, eu dei aula para ele em Natal, então foram 4 anos dando aula para ele lá. E tem esse sotaque gostoso de Natal, né? Então, se eu tô assistindo, tem alguém de Natal aí, adoro o sotaque de vocês, é sensacional. Então, olha a dificuldade de passar para trás, porque tem uma questão de confiança, uma questão de não ser algo usual para ser feito, muito mais difícil, tá? Ele desequilibra, mas ele consegue. E aí ele refaz tudo de novo. Então, a gente tem mais exercício de equilíbrio aqui, equilíbrio e coordenação, e aqui um pouco mais difícil, obviamente. Estava puxando ele já, pessoal. Estava puxando ele já, tá? Exercícios de força após 6 meses. Quero que vocês notem algumas coisas aqui. Essa primeiro vídeo aqui são após 6 meses de aula. Aqui ele tinha tirado a bengala há pouquíssimo tempo, talvez umas 2 ou 3 semanas, tá? Sentando e levantando. Olhem que o joelho não estende, olha que a coluna dele não fica como deveria ficar. Ele ainda está melhorando força, mas já está fazendo bem. E ó, com 6, ele já reclama. Aí ele faz 8. Com 6, ele já está cansado. E aí ele faz 8. Porque para ele 8 era uma sobrecarga já muito grande de levantar com o peso do corpo dele. Professor, mas por que esse bastãozinho na frente? Só para ele não colocar a mão no joelho. Só para ele fazer força realmente. E aqui, pessoal, é já com 91 anos e meio.
E olha a força desse homem. 5 quilos em cada mão, tá? 5 quilos em cada mão. Olha esse ombro, olha esse tríceps que ele vai fazer para vocês. Sentando e levantando. 8 vezes também. Olha a maturidade muscular dele. E eu falo para ele explodir na subida. Sobe de uma vez. Olha o tríceps, olha o ombro definindo. Um senhor de 91 anos que estava um ano e meio anterior com cadeira de roda, desculpa, utilizando bengala, querendo ir para a cadeira de roda. E aí, obviamente, ele estava com 10 quilos ao todo. E ele reclama. Ixi Maria, mas faz. Olha lá. Vocês estão conseguindo ver o ombro e o tríceps dele? E ele faz 8 repetições e ainda ergue o peso lá. E aí ele descansa. Isso é trabalho de força, tá? Óbvio, notem, eu comecei só com o peso do corpo, 8 repetições. Agora eu estou fazendo as mesmas 8 repetições, mas com o peso do corpo dele mais 10 quilos, 5 quilos em cada lado. Isso é progressão, não é ficar em 3 de 15 com 3 o tempo todo. Bom, e a gente tem mais, obviamente. Então, aqui, trabalho de força, mas também trabalho de mobilidade. Olhem aqui, após 6 meses, umas 2 semanas depois também de tirar, de não estar mais utilizando a bengala para andar, tá? Ele tinha que levantar 3 vezes. Quatro vezes. E aí ele ia caminhar. Olhem a marcha dele. Como já está um pouquinho melhor, mas mesmo assim muito curtinha, muito curtinha. Trabalho de mobilidade, andando em volta dos cones. Pessoal, dá para ser feito isso em casa. Você consegue fazer isso na casa do seu idoso nesse momento, inclusive. Porque você pode ficar mais longe dele. Eu estava perto, a gente não estava passando por essa crise que a gente está passando, obviamente. Eu estava mais perto. Mas você pode ficar mais longe, sem nenhum problema. E explica para ele, e ele vai lá e senta na cadeira de novo. Tá? Então, foi isso que a gente fazia. Ele sentava, descansava um pouquinho, ia lá e fazia de novo a mesma coisa, tá? Isso depois de 6 meses de treinar, já com 90 anos, e aqui já com 91 anos. Eu tinha acabado de terminar o doutorado aqui, tá, pessoal? Eu tinha acabado de terminar o doutorado. Aqui já tinha uns 13 meses, na verdade, tá? Que eu dava aula para ele. E aí eu coloquei halter na mão dele, halter não, desculpa, anilha, oh meu Deus, e caneleira no tornozelo. E aí ele tá com 5 quilos em cada mão e com 1 quilo nas pernas. Pessoal, 1 quilo nas pernas e 5 quilos nos braços. E ele fazendo esse movimento. Professor, ele está arrastando muito o pé. Eu sei. Justamente porque depois eu ia tirar o peso. Eu precisava fortalecer as pernas dele também, além do que eu já fazia. E é óbvio que eu tinha total certeza que ele não ia desequilibrar, tá? Então, é uma estratégia que você pode ser feito. Dupla tarefa também, tá? Então, eu trabalho força, mobilidade, tendo dupla tarefa. Bom, e aqui, pessoal, é o que vocês viram no meu último post, tá? Então, sexta-feira, o dia que eu tô gravando essa palestra, inclusive, eu tô gravando a palestra um dia antes da nossa palestra, do que vocês estão assistindo. Então, na sexta-feira, hoje, para mim, eu coloquei esse vídeo aqui, que é um trabalho de percepção. O que eu faço? Colchonete. Por quê? Trabalho de percepção. Piso diferente. Depois, passando por cima dos PVCs. Depois, em cima das caneleiras. Então, caneleiras diferentes. Aqui já com 1 ano, fazendo exercício com ele. Olha como a caminhada dele já melhorou. Olha como ele já anda mais rápido. E aí, ó, mesmo arrastando o pé no chão, mas ainda já andando mais rápido, e aí ele vai lá e volta e faz exercício. Poxa, professor, com o tênis é um pouco mais difícil. O que eu fiz com ele então? Eu fui lá e tirei o tênis dele, tá? Eu tirei o tênis dele e aí eu sentei ele, tirei o tênis dele e aí ele fez de meia.
ele sente mais. Tá? Então eu tenho um trabalho mais fácil ali para ele. Queria que ele andasse mais rápido. Óbvio, esse piso com meia era mais escorregadio. Então aí eu fiquei bem mais perto dele. Gente, 91 anos. É a maneira como eu quero envelhecer. O seu Luiz tinha uma artrose no joelho, o seu Luiz não tinha mais nada, nem remédio de pressão ele tomava. É óbvio que é muito difícil isso acontecer com um idoso, mas é por isso que eu falo que essa é a maneira de envelhecer, além do bom humor. Pessoal, aqui já com 92 anos. Olha o circuito que eu fiz para ele. Notem, aqui é óbvio, foi a primeira vez, tá? Então, ele não sabia o curso ainda, o caminho. Mas olhem o circuito que eu fiz para ele. Novamente, com camiseta de educação física. Então ele fazia o quê? Andava em cima do colchonete, passava por cima do step, e aí depois eu fui guiando ele para ele ver o percurso. Muito mais difícil. O, o cara da limpeza passando na frente da câmera. Um circuito muito mais complexo, ele tinha que passar por cima, dar a volta, passar por cima de novo. E aí, eu já tinha escada, outro elemento que vocês podem utilizar com o idoso. Tá? Eu já tinha escada, e aí ele ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Então aqui fazia uns 2, 3 meses que ele estava utilizando a escada. Então ele entrava, saía, entrava, saía. Notem como agora ele consegue entrar, sair muito mais facilmente, né? Ele consegue passar o pé, ele não desequilibra tanto, igual ele estava fazendo. Notem como chama a atenção, né? Um senhor de 92 anos fazendo escada, um elemento de agilidade, e fazendo um trabalho de propriocepção com ele também. Olha como todo mundo para para assistir. Olha no fundo, as duas pessoas no elevador parado lá para assistir ele fazer. Então, a gente tem trabalhos que pode ser feito. Esse circuito você pode montar para ele. Deixa o circuito tudo pronto. Deixa o circuito tudo pronto. Se afasta, explica como é, se afasta e deixa ele fazer, pessoal. É isso. E aqui vocês têm várias ideias. Com essa aula de como treinar ele em casa, você tem várias ideias de como treinar essa pessoa, tá? Bom, e aí a gente chegou onde eu queria chegar, na verdade quase lá. O senhor Luiz, ele utilizava bengala, ele deixou de utilizar depois de 6 meses e a gente começou a treinar, 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 treinar. Esse é o seu Luiz com 92 anos e meio. O senhor que andava 130 metros em 6 minutos, estava andando 500 metros em 6 minutos nessa velocidade. Esse é um senhor de 92 anos e meio que andava de bengala e que estava fazendo caminhada intervalada. Olha o comprimento da passada dele. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas ele fala, sentar? Eu, não, senhor, sem sentar. Por trás, parou, parou. Aí ele tem que parar e esperar 10 segundos para ele ir. Pessoal, eu fico muito orgulhoso porque eu estou falando de um senhor que estava utilizando bengala, que começou a caminhar, que tirou a bengala e com 92 anos e meio ele estava dessa forma. Lindo, lindo. Caminhando rápido, voltando a fazer tudo o que ele sempre quis fazer. É isso, é isso. E aí, nesse período aqui, né, de 30 meses, eu quero mostrar um circuito. Porque vocês acham que isso é tudo? Não, pessoal, isso não é tudo. Isso não é tudo.
Eu fiz o seu Luiz correr. É isso mesmo. E é por isso que eu estou escrevendo um livro agora chamado Treinando Idosos, da Bengala ao Sprint, onde o seu Luiz é minha maior motivação. Porque ele saiu da Bengala e ele foi até a corrida. O seu Luiz é um senhor que ele me emociona toda vez que eu falo, porque com ele eu vi qual era o meu maior objetivo nessa terra. Meu maior objetivo aqui, eu vim para esse planeta, eu vim para poder cuidar das pessoas. E eu vi que com a minha condição, eu poderia cuidar das pessoas muito bem, mas eu conseguiria cuidar de poucas pessoas. E por isso eu resolvi parar de dar aula de personal e capacitar vocês, para que vocês possam estar prontos, preparados para cuidar de outras pessoas. Porque se você, a partir da minha aula, a partir da minha palestra, a partir do meu curso online, a partir do meu curso presencial, a partir da minha aula na pós do Instituto Valorize, você melhorar a sua conduta para dar aula para o seu aluno e você conseguir cuidar da saúde dele, você conseguir fazer com que o seu aluno saia da bengala até o sprint, eu cumpri minha missão. Indiretamente, eu estou fazendo você salvar vidas. Foi isso que eu fiz. Eu salvei a vida do seu Luiz, mas ele fez muito mais por mim. Pessoal, isso aqui é depois de 30 meses, depois de alguns percalços, que não convém agora falar, percalços que eu digo na saúde dele, né? O seu Luiz teve que colocar o marca-passo nesse meio tempo, que eu tenho o prazer de dizer que o diagnóstico foi feito por mim. E esse é o seu Luiz fazendo um circuito avançado e que eu vou deixar aí para vocês verem 30 segundos em cada um deles e vocês verem principalmente o final, onde eu falo, seu Luiz, corre! E ele corre. Força. Não desce tanto, não. Desce menos. Sobe mais. Força. Ele fica 30 segundos em cada um, tá? Tá com cara de dor? Dó? Nunca tive. Exercícios de marcha, em cima do colchonete, trabalho de propriocepção, trabalhos de aeróbio também, porque é muito mais difícil dele tirar o pé do chão. Não tem a fase de contra-energia. Isso ele fazia sem pausa, tá, gente? Ele saía, ia, fazia, saía, ia, fazia. E ele que tinha que pegar o pezinho. Ele fala, esse é mais pesado que o outro. Fazer bíceps. Fazer bíceps. 10 repetições para ele a fichinha, pessoal. Ele fazia 18, 20, ele falhava com 20. Eu falei para ele fazer 10, hein? Ó, ele fez 12. Fazia parte do exercício colocar o pezinho no chão. Eu só comecei a fazer isso depois que ele estava mais forte, tá? Levantou. Exercício de adução. Exercício de adução. 30 segundos da mesma forma.
Olhem isso. Olhem isso. Olhem isso. 2 anos e meio depois, eu tenho um senhor correndo, eu tenho um senhor correndo de verdade, eu tenho um senhor que. Ai, e por minha responsabilidade. Quem fez isso fui eu. Quem fez isso foi todo o conhecimento que eu tenho. É tudo aquilo que eu quero passar para vocês hoje. É tudo aquilo que eu passo no meu curso online. É tudo aquilo que eu passo. É tudo aquilo que eu passo sempre. É nossa responsabilidade. Professor, mas ele precisa correr? Ele precisa correr. Porque a gente tem inúmeros artigos que falam que idosos que correm vivem mais. Então eu quero que esse idoso viva mais. Imaginem vocês, então, um idoso que falou para mim que queria voltar, queria ir para cadeira de roda, ele virar para mim depois de 2 anos e meio, com 90, quase 93 anos, ele virar para mim e falar assim: filho, eu quero que você me dê aula até os meus 100 até os meus 120 anos. Essa vontade de viver nele, quem deu fui eu. É óbvio que foi ele por ter ido nas aulas, é óbvio que foi ele por ter feito tudo o que eu pedia, mas só porque eu fiz tudo o que eu tinha de conhecimento com ele para poder fazer ele chegar nesse ponto é que fez a diferença, pessoal. Vamos fazer a diferença também. Essa palestra que eu quero que você olhe para ela e fala: poxa, eu preciso fazer a diferença na vida desse idoso que eu estou treinando, eu preciso parar de treinar dessa forma, mudar a maneira de treinar, desafiar ele, fazer ele ficar cada vez melhor. Bom, eu termino com a mensagem do seu Luiz. É um outro dia. Vocês talvez não vão ouvir, porque o som está bem baixinho, mas eu vou falar o que ele disse, tá? Qual que é a importância do exercício para o senhor? Ah, que bonitinho, obrigado. Pessoal, eu pergunto para ele o seguinte: seu Luiz, qual é a importância do exercício para o senhor? Eu queria que ele respondesse assim: poxa, se não fosse exercício, eu não sei o que seria da minha vida. Poxa, se não fosse exercício, hoje eu estaria numa cadeira de roda. E eu pensei que ele fosse responder isso. E aí ele respondeu: professor, se não fosse você, eu não sei o que seria da minha vida. Eu que não sei o que seria da minha vida se não fosse o seu Luiz. Ele mudou a minha vida. Ele me mudou. Porque eu entendi que quando a gente trabalha com grupos especiais, a gente tem que ser profissional, sim. A gente tem que ser competente, sim. Mas quando você toca outra alma humana, tem que ser só mais uma alma humana trocando ela. Então não adianta nada a gente só ter amor, mas não adianta nada a gente só ter conhecimento. A gente precisa ser professor, a gente precisa estar do lado. Pessoal, eu espero muito que essa palestra tenha feito você refletir. E eu espero muito que essa palestra tenha feito você ver o quão bonito é esse trabalho com idosos e o quão bonito você pode fazer com esse idoso e o quanto você pode mudar a vida dessa pessoa. Se você já sabia disso, parabéns. Se você já sabia disso e agora você viu exercícios diferentes que você pode fazer nesse momento que a gente está passando, parabéns. Eu tenho 2 idosos que são meus vizinhos e eu mesmo me disponibilizei para fazer compra para eles, para ir na farmácia para eles, porque precisar. Eles têm 97 e 80 e poucos anos. Então, é isso. Nesse momento, eu vou ajudar. Sim. Obrigado a todos que estão aqui, muito obrigado por me conhecerem, obrigado por conhecerem meu trabalho, espero que vocês tenham gostado. Comenta lá na minha foto no Instagram o que vocês acharam da palestra, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da palestra, eu vou gostar muito, de verdade, curte e me sigam no canal, tá? Além disso, pessoal, eu tenho aqui 3 oportunidades para vocês, são meus 2 e-books. Esse é Avaliação Funcional, cadeira aqui ó, Avaliação Funcional para Idosos. Esse é um e-book sensacional, com 35 páginas só de avaliação funcional para idosos. Esse e-book aqui, pessoal, ele mata a pau para você avaliar o idoso. Eu tenho esse e-book também de condições de saúde de idosos brasileiros com 80 anos e mais. E eu tenho meu livro físico, Saúde do Idoso, um olhar de profissionais de educação física. Ó, o livro físico custa R$ 50, esse e-book custa R$ 10, esse e-book custa R$ 15. Mas para vocês, eu vou deixar no meu site os 3 juntos por R$ 60. Se você tiver interesse, fique à vontade, tá? De toda forma, essa aula ajudou você, espero que tenha ajudado vocês demais.
Eu agradeço muito, muito mesmo a presença de vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição sempre. Se cuidem, vamos cuidar dos nossos idosos, se cuidem para que vocês não fiquem doentes também, tá certo? Um abraço grande, fiquem com Deus e até uma outra oportunidade.